tarefa, né? O grande visionário aí, grande amigo também que a gente está fazendo nesse tempo. Rodrigo, bom dia, meu irmão. A paz, como é que você tá, rapaz? Bom dia, Manuel, tudo bem? Como é que você tá? Estamos aí nesse grande dia, que Deus nos abençoe. Muito feliz aí com esse seu convite, com essa nossa live de hoje. Vamos falar aí, né, sobre o backstage, sobre como aliviar o peso de quem está no palco, né? A gente sabe que, já dando um pouquinho de conteúdo, a gente sabe que quem está no palco, quem está, digamos assim, colocando a cara a tapa, né? A gente sabe que a pressão é muito grande. E hoje realmente se tornou uma especialidade da gente aí tratar disso, tratar com essas pessoas e nada mais e nada melhor, na verdade, do que a gente vir compartilhar aqui com as pessoas que querem conhecer. Perfeito, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. É prazer, uma alegria poder te receber aqui, a gente poder falar sobre esse assunto tão importante, né? Porque a gente vê às vezes, né, que alguns artistas, né, podemos dizer entre aspas sobrecarregados por não ter uma estrutura por trás, né? Um suporte por trás. Isso hoje é fundamental, né? É fundamental nos dias de hoje ter essa equipe por trás que possa dar esse respaldo, essa importância para ele, né, Rodrigo? Sim, perfeito, cara. Hoje a gente, se você não tem uma estrutura por trás e carrega tudo sozinho, certamente você vai em algum momento desistir, né? A gente que acompanha e que está perto de muitos artistas, de muitas pessoas relevantes aí, principalmente na internet, a gente vê muita coisa de pressão mesmo. E não falo nada de fofoquinha, sabe, Manuel? Eu falo de coisas realmente que acontecem que quem está do outro lado da tela nunca vai saber e nunca vai ver. Mas se você não tem uma equipe que te direciona, que te ajuda, que está com você nesses momentos, é muito mais fácil você realmente parar e deixar com que a pressão, com que a inveja, com que a exposição seja muito mais forte do que o seu propósito. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque acaba que esses momentos podem se tornar maiores do que algo eterno, que é um legado que as pessoas querem deixar. Perfeito. Antes da gente falar especificamente sobre o assunto que a gente vai tratar aqui, Rodrigo, queria que você contasse um pouquinho da tua história, né? Você é um cara jovem, cara já apareceu aí pra gente bem jovem aí, tá galgando seu espaço aí. Conta um pouquinho da tua história para nós, sobre como você tá fazendo esse trabalho, enfim. Quem é o Rodrigo Sansão? Conta um pouquinho para nós sobre a tua história, meu amigo. Perfeito, cara. O Rodrigo Sansão é um cara que começou muito como aventureiro, né? Em muitas áreas e que foi fazendo as coisas e tudo mais, até se encontrar hoje, né, no que realmente entende que faz sentido. Então, assim, eu vim até de Salvador, né? Hoje moro aqui em São Paulo. Então, minha família é de Salvador, acredito até que meus pais estão aí me acompanhando. Quero mandar um beijo para eles. E, e vim de Salvador, como eu te falei, uma espécie de aventura mesmo, vindo para cá, conhecendo esse mundo, principalmente do digital, né? Que aqui em Alphaville é muito forte. É onde estão os maiores, estão o polo realmente do digital, a gente chama até do Vale do Silício brasileiro. E na realidade, a gente foi trabalhando aí com grandes influenciadores, com grandes personalidades e sempre com foco no mundo cristão mesmo, né? E aí, cara, eu fui aprendendo, tipo assim, de ponta a ponta sobre a operação de um backstage, a operação de um influenciador, o que ele precisa, o que precisa ser feito. E uma das coisas que tá realmente na raiz disso, cara, é o servir, né, essas pessoas. É o ajudar, na verdade eu comecei muito servindo, ajudando, e não necessariamente tendo retorno com isso, até que chegou o momento realmente de ter retorno, tanto financeiro quanto em visibilidade. Então é algo que de fato a gente começa, vai conhecendo, porque assim, você nunca vai desejar algo na sua vida que você nunca viu, né, ou que você nunca conheceu. Esse é o ponto. Então, tipo assim, você nunca vai querer uma mansão se nunca você entrou em uma mansão. Então, isso eu fui aprendendo que as suas experiências que decidem o que realmente você vai se tornar e quem vai ser você, né? Por isso que quando você pergunta quem é o Rodrigo Sansão é fruto das experiências que ele tem vivido. Acho que essa é a resposta mais interessante e mais importante, sabe? Então, e hoje aqui a gente tem, né,
sou sócio de uma empresa que cuida de influenciadores, a gente faz também mídias sociais e também faz alguns clipes, né? Hum, muito bom poder conhecer um pouquinho mais, né, desse trabalho, que hoje é fundamental na vida de um artista, de um influenciador, né, aquele que quer realmente ter o seu espaço, né? Hoje esse trabalho do bastidor é importantíssimo. Queria que você contasse um pouquinho para nós qual a importância dos bastidores, especificamente para o artista. O que assim, ele precisa de realmente ter desse suporte por trás? Qual a importância hoje desse trabalho? Cara, a importância do bastidor é fazer com que o artista ele só faça o que ele nasceu para fazer e o que ele precisa fazer. Então, por exemplo, se a gente fala de um pregador, a importância do backstage, do bastidores, é que a equipe deixe tudo preparado para que essa pessoa só precise pregar, sabe? Para que essa pessoa só precise cantar. Então, esse é a grande importância, né, do backstage. E na realidade, Manuel, isso eu posso até responder essa pergunta também com o tema da live, né, que a gente intitulou Backstage, como aliviar o peso de quem está no palco. Então a importância do backstage é realmente aliviar o peso de quem está no palco, é entender que existem, como eu falei já no início, pressões, existem momentos difíceis, né, a gente pode dizer assim, mas que com o backstage, com uma equipe bem estruturada, você vai conseguir vencer muito mais fácil se você estivesse sozinho. A verdade é que a gente, dentro de operações grandes, operações de pessoas muito relevantes aí, principalmente no online, mas também no presencial, a gente percebeu que, tipo assim, para você ir palestrar em um evento, não é simplesmente você ir palestrar no evento. Existe muita coisa por trás, existe a logística, como essa pessoa vai chegar lá, existe a alimentação, o que vai ter para receber, existe o antes da palestra, qual o momento que ela entra, qual o briefing, né? Ou seja, sobre o que ela vai falar naquela palestra. Então existe aí também roteiro. Então, assim, são muitas coisinhas que no final a gente coloca aí num todo, fica realmente bastante coisa que se a pessoa estiver sozinha, ela com certeza não vai dar conta. Então, principal função do backstage, deixando de uma frase mesmo, uma coisa bem fácil aí, é fazer com que a pessoa siga, né, e faça só apenas aquilo que ela nasceu para fazer, porque com certeza, se ela não estiver preocupado com a água que vai estar lá para ela beber, ela vai conseguir palestrar melhor, ela vai conseguir cantar melhor. Então esse é o ponto principal. Legal. Você acha um dos fatores em relação ao backstage, você vê que o media training é muito importante nesse sentido. Qual é a palavra que eu posso Se dizer faz assim nesse diferença, no momento? caso. Se faz diferença, exatamente. Se faz Faz. diferença um media training, realmente uma preparação do artista antes dele ir realmente mostrar as caras. Faz totalmente, cara. A gente vê que muita gente, por exemplo, a internet, você tá sempre a um vídeo de viralizar, né? A gente sempre fala isso. Então a gente vê muita gente que viralizou em um vídeo, que viralizou sei lá, um post, enfim, em um clipe no YouTube, e ela não consegue lidar com isso, sabe? Eu já conheci pessoas que viralizaram, ó, muito rápido, e, na verdade, ela não conseguiu manter isso. Por quê? Porque não existia uma preparação. Mas qual é o lado bom? Se ela tem um backstage, se ela tem uma equipe, essa equipe consegue prepará-la no caminho, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Então, a gente também já teve experiências com pessoas que tinham fama, que tinham números, mas que não tinham preparação. E a partir da preparação que a gente teve com grandes, a gente conseguiu adaptar e levar para essa pessoa e com certeza ela conseguiu também andar, entende? Então, se você, mesmo que você não esteja preparado ainda, mas se você tem uma equipe para fazer isso, isso se torna realmente muito relevante. Quando já é alguém que é realmente preparada, né, que realmente já entende do negócio e sabe fazer o que ela tem que fazer, isso aí realmente também fica muito mais fácil para a equipe. São coisas pequenas que você vai percebendo isso, né? Às vezes, por exemplo, você precisa gravar um vídeo para o Reels, às vezes você precisa gravar um vídeo para o Criativo, para subir em tráfego. Quando a pessoa grava de primeira, você percebe que ela já tem um feeling, né? E isso ajuda com certeza muito a equipe. Tem gente que você vai gravando, tem que gravar 10 vezes, isso atrasa, deixa a pessoa estressada, estressa muitas vezes também a gente, né, que é o produtor. E são coisas assim, claro, do momento, né? Pra gente não tem problema nenhum fazer isso, mas eu digo, isso cansa, né? Cansa qualquer pessoa. Não posso mentir.
Mas, de fato, isso é muito importante porque a gente consegue ganhar muito tempo, né, dentro de uma preparação aí. E com certeza também tem um melhor resultado, uma melhor performance. Perfeito. É, você chegou a sofrer algum tipo de preconceito dentro desse trabalho? Existe algum certo preconceito, resistência de pessoas em relação a esse trabalho? Não, eu tenho que fazer a coisa do meu jeito e pronto, acabou. O artista vai lá e quer ser, podemos dizer assim, já esqueci a palavra de novo, mas enfim, o cara quer dar as caras, quer partir para cima e não tem essa preparação. Existe essa resistência, alguns preconceitos? Você já enfrentou esse tipo de coisa? Ainda bem, Manuel, que todas as pessoas que eu trabalhei, elas sempre foram muito ensináveis, né? O que é que a gente chama de ensinável? A gente dá a linha, né? A gente dá o direcionamento e a pessoa segue aquele direcionamento. Então, de fato, nunca tive muito problema com isso, mas é claro que existem, já tivemos sim, trabalhando com algumas pessoas que querem muito do jeito dela, né? Mas aí você, com um jeitinho, você consegue ir dando a sua sugestão, passando o seu ponto de vista, para ela entender também que faz sentido, sabe? Mas a gente sempre, como é que eu posso dizer, sempre respeitou, né? Porque a gente sabe também que o artista, que entre aspas o chefe, é quem tá com a cara mesmo. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas a gente também precisa entender que nós somos especialistas nessa área e ele precisa nos escutar. Então, ainda bem que nunca tive muito problema com isso, tá? Mas é claro que já tive algumas pessoas, sim, que só queria do jeito dela, e aí a gente, com calma, com jeitinho, vai convencendo, de certa forma, a seguir o direcionamento correto, entende? Perfeito. Você crê que um artista, por exemplo, que já tem anos de estrada, ele tem uma maior dificuldade para poder se adaptar a esse tipo de coisa? Ou ele já está, muitos já estão preparados em relação a isso? Você acha nesse sentido que existe uma questão de adaptação do artista experiente, daqueles que assim já têm anos de estrada e às vezes trabalharam de uma forma e precisam hoje trabalhar de uma outra forma? Mano, é muito difícil que um grande artista ele dê certo sem uma equipe por trás, né? Então, assim, eu acho difícil a gente ter alguém grande que não se adapte, que na verdade já não vive esse mundo de ter uma equipe, de ter principalmente um assessor, né, que a gente chama sempre do braço direito. Então, assim, muito difícil. Mas eu acredito que pode ter alguns casos, e com certeza, eu acho que como qualquer pessoa, quando ela tem muito tempo fazendo algo de uma forma, é difícil que ela mude, né? Então, eu acho que esse é um desafio aí de qualquer profissão, de qualquer pessoa, pessoal mesmo, de que, eu faço desse jeito há muito tempo, por que que eu vou mudar agora? Então, isso é complicado. Mas, como eu falei, cara, eu acredito que é muito difícil alguém dar certo, algum influenciador de fato fazer sucesso, algum artista bombar sem ter uma equipe por trás fazendo tudo sozinho, né? A gente costuma dizer, ninguém faz nada relevante sozinho. Então, se ele realmente fizer isso, tá de parabéns, mas eu acredito também que vai ter uma resistência, mas depois ele vai entender que precisa de gente por trás. Legal. Vamos agora para a parte prática da coisa. Eu vou fazer uma pergunta em relação à parte prática. Por exemplo, o artista está começando agora, ou já tem um pouquinho de tempo de estrada, tal, tem os seus canais e tudo mais, e aí ele vai e te procura. Né? O que especificamente você faz com o artista? Qual a preparação que você faz em relação ao bastidor? Há uma preparação diferente para, por exemplo, para palco, para igreja? Conta um pouquinho para nós dessa parte prática. O que especificamente é feito dentro desse trabalho? Perfeito, vamos lá, Manuel. Na verdade, hoje, se chegar alguém e está começando, a gente primeiro entende toda a operação dessa pessoa. Então a gente entende justamente o que você falou. Como é que a gente pode dizer? Por exemplo, como é que ela está rodando hoje, certo? Perfeito. Então, tipo assim, o que você está fazendo hoje? De que forma você grava os seus vídeos? De que forma você prega nas igrejas? De que forma você dá uma palestra em algum evento? Então, a gente entende Seria o ponto de tudo que essa... partida, né? Exatamente, ponto de partida. Primeiro é o que a gente chama de diagnóstico. Ponto. Como qualquer... Você chega no médico hoje, tô com a dor, o que que ele faz primeiro? Ele te pergunta o que que você está sentindo para te passar o melhor remédio. É isso que a gente faz. A gente entende qual a operação da pessoa para passar a melhor forma de executar. Depois a gente entende também posicionamento na rede social.
como é que você comunica hoje, o que você posta hoje, quantas vezes você posta hoje. Então, primeiro, diagnóstico, sempre começar por isso. Depois do diagnóstico, a gente vai aplicando o nosso know-how, aplicando o nosso conhecimento a partir de cada área que a gente já diagnosticou e entendeu que fazia sentido mudar lá alguma coisa. Né? Então a gente vai entender, ó, quando você for dar palestra, você fala dessa forma, você segue esse modelo de roteiro. Ó, quando você for gravar um vídeo pro Reels, eu vou te direcionar aqui como é que você tem que falar. A gente geralmente acompanha durante a gravação e fica entendendo o que ela está fazendo, como é que ela está fazendo e dando direcionamentos. Né? Hoje a gente tem também um estúdio aqui em Alphaville, né? E a gente vai, de fato, a gente geralmente disponibiliza também isso para os nossos clientes, né? Para quem está com a gente e vai direcionando a pessoa de forma que ela entenda, tá? Que faz sentido ela fazer. Então, assim, primeiro sempre diagnóstico, como eu já falei, você vai no médico, é isso que ele faz primeiro, depois ele te passa quais são os remédios. E aí, claro, depois de passar esses remédios para as pessoas, de como fazer o que ela tem que fazer, aí a gente dá os próximos passos, né? E acompanha esses próximos passos, porque às vezes acontece muito, a gente dá um direcionamento, a gente fala o que a pessoa tem que fazer, ela não segue. E aí depois vem cobrar algum resultado, vem cobrar alguma coisa pra gente, e a gente fala, isso é impossível se você não está seguindo o que a gente tá falando. Então, talvez você perguntou, existiu algum preconceito, existiu alguma coisa que você já viveu? Eu acho que essa seria uma coisa, digamos, ruim, que às vezes a gente passa realmente um direcionamento e nem sempre a pessoa segue, mas ainda bem que quem segue o que a gente está falando tem resultado. Então, aí a gente fica, digamos assim, inquestionável, né? Claro que no bom sentido, não estou aqui de forma nenhuma me sentindo maior que ninguém, mas dizendo que realmente as nossas estratégias entregam resultados e quem não utiliza a nossa estratégia não vai ter o resultado que quer. Perfeito, muito bem. Essa questão das mídias digitais, quais os passos-chaves para que essa utilização seja muito otimizada? Então, por exemplo, eu vou ter uma estratégia para YouTube, eu vou ter uma estratégia para TikTok, eu vou ter uma outra estratégia para Instagram, enfim, uma série de coisas. As estratégias são definidas diferentemente para cada mídia social? Perfeito, cara. Com certeza, cada mídia digamos assim, é como se fosse um shopping diferente, né? Uma marca diferente. Você vai fazer de cada forma para atrair as pessoas certas. Quem consome o YouTube nem sempre é a mesma pessoa que consome o Instagram. Quem consome TikTok também não é. Então a gente precisa ir adaptando e aplicando cada estratégia. Eu vou soltar algumas aqui. Por exemplo, se você falar do Instagram, tá? O Instagram, cara, hoje o foco realmente é o Reels, né? Que eles trouxeram aí do TikTok. Mas você precisa fazer vídeos, fazer coisas que conectem com as pessoas para que elas conheçam o seu trabalho e compartilhem. Uma coisa muito importante, sempre, e aí vale para cada rede, o Instagram, isso que acontece muito, você definir o posicionamento daquela pessoa sobre o que ela vai falar. Por quê? Às vezes ela está falando de um assunto que vai trazer gente para o perfil dela, as pessoas vão seguir ela, mas no fim o que ela vai vender não está ligado com isso. Então, na verdade, você só está trazendo gente, só está aumentando o seu ego, porque o seguidor está aumentando, né? Mas de fato você não vai ter resultado com isso, porque você está atraindo um público diferente daquele que você quer vender, ou diferente daquele que você quer impactar a sua mensagem. Então tem que ter muito cuidado com isso, ter a estratégia certa para atrair o público certo, né? Com conteúdos que façam sentido para aquele público que você quer atender, certo? Para que você não fique causando confusões dentro do seu perfil, ou seja, você mesmo fazendo isso. Então isso é muito complicado. Sobre o YouTube, seguir uma coisa que a gente faz muito, cara, pegar referências. Quem são os maiores do YouTube hoje? Pronto, a gente já vê o que eles fazem. Já foi, é só fazer o que eles fazem, não tem muito segredo. São cortes no YouTube, né? Focar bastante em cortes, em vídeos menores, para que de 0 a 10 minutos, né? Para que as pessoas consigam identificar, consigam escutar, né? Hoje a gente tem um podcast que é muito, muito grande, tá? Muita gente escuta podcast, tá? Em uma crescente absurda, mas realmente são vídeos que às vezes ficam muito grandes, né? E nem todo mundo quer escutar, entende? Então acho que esse é o ponto, cara. A gente precisa adaptar a estratégia para cada rede, né? Como também para cada influenciador e, sobretudo, acima, sempre pensar no público, né? Então pensar no público que você quer atingir para você não estar fazendo
uma coisa que vai trazer o público que não tem nada a ver. Inclusive, eu vou aproveitar quem está entrando aqui e encaminhar a live aí para pelo menos uma pessoa, tá? Manda para uma pessoa aí que veio na sua cabeça agora, para a gente trazer Isso mais aí. gente aí e ter acesso a Decola certinho. esse conteúdo. Bora, Perfeito. bora. Decola um aviãozinho, né? O Pode aviãozinho, falar, se exatamente. te cortar. Não, eu falei, bora. Vamos, mais perguntas, manda aí. Aí, vamos lá. Você acha que essa questão do desfoque, né, pegando essa parte que você falou, o desfoque dentro das redes sociais, porque a gente às vezes vê, né, o artista, por exemplo, ele solta a música dele, né, o pré-save ou o lançamento, e depois de lançado ele esquece, né? Tipo, começa a falar sobre outros assuntos, essas coisas. Vocês definem esses tipos de estratégias também dentro as mídias sociais são muito fundamentais em relação a isso. Como tirar o desfoque do artista? Quais assim os conselhos que você dá para que o artista realmente se foque no seu trabalho e que possa engajar cada vez mais? Quando você fala de desfoque, não entendi, é focar na mensagem que o artista tem e não nele? Não consegui pegar isso muito bem. Na verdade, por exemplo, ele fala de diversos assuntos, né? Aham. Tipo, as redes sociais dele estão muito distribuídas, né? Aham, Podemos dizer sim. assim. Né? Ele não tem um foco específico dentro do seu trabalho. Eu estou falando em relação ao trabalho. Claro, a parte pessoal, né? Mas eu queria saber em relação ao trabalho, em relação aquilo que ele faz, né? Então eu queria saber de você especificamente isso. Então, só para eu entender, tá? E dar a resposta certa. Então, na verdade, você está trazendo o quê? Às vezes a pessoa fala muito de várias coisas e vai ter a hora que Isso, ela vai lançar uma música. Como é que eu foco nessa música? Seria isso, por exemplo? isso, exatamente. Pronto, então vamos lá, cara. O que que a gente precisa fazer, como tudo que a gente sempre faz, é o quê? Aquecimento. Você precisa aquecer sua audiência, né? Então, ou seja, se eu estou lançando uma música, vamos imaginar que eu estou lançando uma música sobre perdão, tá? O que que você vai fazer? Você vai começar a falar sobre isso no seu Instagram. Então, tipo assim, eu vou lançar a música daqui a 15 dias. A partir de hoje, eu já começo a fazer stories, eu já começo a fazer vídeos, eu já começo a fazer postagens dentro do meu Instagram falando sobre isso. Ou seja, minha audiência vai começar a ouvir tanto sobre isso, e aí eu vou falar, ó, daqui a 5 dias eu vou lançar uma música sobre isso. E a mensagem que está por trás dessa música pode mudar a sua vida, você vai entender o poder do perdão, sabe? Então a gente vai aquecendo essas pessoas até que elas fiquem tipo assim, cadê essa música? Eu preciso da música, eu preciso escutar isso, eu preciso de mais conteúdo sobre isso, entende? Agora, claro, isso passa de uma estratégia muito que vem muito lá atrás, que é justamente da música. Então, qual tipo de música eu vou lançar? Com quais mensagens eu vou trazer que combine com o meu público e que combina também com eu falando sobre isso? Porque às vezes a música pode ser muito bonita para cantar, mas às vezes não faz sentido com o que eu falo, né? E a gente tem que entender isso, porque as pessoas estão muito atrás de hype, estão muito atrás de viralização, de visualização, sendo que a gente tem que estar muito mais ligado à nossa mensagem, né? Ao que a gente quer impactar na vida das pessoas, sobre o que a gente quer falar, sobre qual dor a gente quer ser remédio nessa geração. Então, eu acho que esse é o ponto principal. A gente tem que ter muito cuidado com isso, mas respondendo objetivamente aí, como tirar esse desfoque aquecendo a audiência com um assunto referente à música, por exemplo, ou ao lançamento que a pessoa vai fazer. Às vezes ela não é músico, não é alguém que lança música, mas lança algum curso, alguém que lança alguma palestra. Isso tudo tem que estar bem ligado realmente como é que eu posso dizer, ao assunto que ela vai trazer, entende? Nas redes sociais, principalmente aquecimento. Porque não dá para falar na rede social de uma coisa e lançar uma música, exemplo de outra, ou que não tenha nenhum link. Né? A gente precisa realmente fazer um aquecimento para que o público esteja engajado naquele assunto que você vai lançar. Perfeito. Vamos falar em relação às estratégias para o artista, em relação àquilo que você trabalha, né? Quais os pontos que você pega, né, para que o artista tenha realmente, seja bem sucedido, né? Quais os elementos que ele precisa, o que ele precisa de dentro de equipe, né? Quais esses pontos que você pode passar para o artista? Enfim, o que você trabalha especificamente, cada ponto que você trabalha. Cara, vamos lá. Eu acho que, como principal, né, ele precisa de alguém, um gestor.
né? O que é esse gestor, cara? É justamente o que a gente pode chamar também de um assessor, né? Que cuide realmente de toda a operação dele, sabe? A gente tem que entender, por exemplo, se é um cara que é um pregador ou se é um cara que é um músico, né? Então, por exemplo, um pregador, o que ele precisa? Ele precisa de um braço direito, primeiramente, para cuidar de toda a operação dele, né? Para que aquilo que a gente falou, para que a função do backstage que a gente falou lá no início, para quem está entrando agora aí, seja muito bem-vindo, mas vou repetir, né? Qual é o ponto? O backstage ele existe para que a pessoa só faça o que realmente ela nasceu para fazer, certo? Então, por exemplo, se é cantar, a pessoa só vai cantar. Ela não vai se preocupar com a água que está ali, como ela vai chegar no local, com quem ela vai falar, não, ela só vai cantar, certo? Se ela nasceu para palestrar, ela só vai palestrar. Então, essa é a função do backstage, principalmente, tá? Então, o que é que essa pessoa precisa? Primeiro, de um assessor, de alguém realmente para cuidar da operação, de alguém que pense como ela, que seja o que a gente chama aí de braço direito, né? Então, essa pessoa vai cuidar da operação, aí essa pessoa vai supervisionar, ou às vezes vai até operar, dependendo do tamanho do artista, vai operar digamos assim, toda essa operação, né, dessa pessoa, foi até redundante, mas faz Existe. sentido. Então, por exemplo, precisa de um social media, de alguém para cuidar da rede social. Ponto. Precisa de alguém que vai, por exemplo, fechar essas agendas para essa pessoa. Seja uma agenda de cantar ou de palestra, ou se for do mundo gospel, né, pregar. Então precisa dessa pessoa para fechar isso, que às vezes pode ser até o próprio assessor, mas aí precisa de um social media, precisa de alguém para gravar. Uma coisa que é muito importante, precisa de alguém para estar acompanhando e fazendo vídeos, né, do dia a dia dessa pessoa. Hoje o que as pessoas se conectam é com o dia a dia, não tem jeito. Não é, não é balela, não é conversa, não é uma coisa que, mesmo que todo mundo faça, mas a gente precisa seguir isso, porque as pessoas querem saber da vida do outro, né? A gente sabe nesse mundo de hoje, as pessoas querem entender como funciona toda essa operação, e quando você mostra o backstage, que é justamente o que a gente está falando aqui, as pessoas se conectam muito mais. Então, Emanuel, o que eu acho que faz mais sentido realmente que a pessoa precisa de qualquer forma é um braço direito, alguém para carregar esse peso com ela, porque ela não pode carregar sozinho. Às vezes até carregar a pessoa carregar esse peso sozinho por ela. Então precisa também estar uma união muito grande aí de propósito, de resultado, de longo prazo, porque essa pessoa vai andar com você por qualquer momento, então suas relações também vão ser as mesmas que a dela. Então ela precisa realmente, principalmente, de um assessor, de alguém para cuidar da social media dela, das redes sociais. E essa pessoa pode, às vezes, ser uma estrategista, né? Então, tipo assim, tá começando agora. Vamos, que eu vejo que você quer abordar muito isso. Então, vamos lá. Tá começando Isso. agora, velho. Chama uma pessoa para estar com você. Pronto. Uma pessoa só resolve. Para cuidar de você, para te acompanhar nas coisas, para cuidar do seu posicionamento no Instagram, para te dar direcionamentos quando você for falar em público, entende? Então, tá começando agora, não tem muito dinheiro, não tem como montar uma equipe de filmmaker, de social media, de assessor, enfim, de comercial. Então faz assim, chama uma pessoa, pronto. Essa é a principal dica, né? Vou aproveitar esse gancho aqui, Manuel, e vou entregar mais ou menos aqui uns 3 pontos que eu vejo que alguém que está no backstage precisa ter, certo? Eu vou começar com Perfeito. uma proatividade, tá? O influenciador ou o artista, ele nunca pode fazer algo por uma falta de proatividade sua. Eu digo a pessoa do backstage, né? Então, tipo assim, coisas pequenas, cara. Pensar na água que vai estar ali para ela beber durante a palestra, durante a administração, durante a música, enfim, durante a apresentação, né, como um todo, independente do que seja. Então, alguém que realmente vai fazendo, precisa subir tal vídeo, não, já falei com tal pessoa, já tá tudo ok. Precisa não sei o que, já fiz, sabe? Então, tipo assim, não é, precisa disso, já fiz, sabe? Não é vou fazer, já fiz. Então, esse é o principal, proatividade. Outra coisa é a habilidade de, como é que eu posso dizer? Habilidade de apagar incêndio, como a gente chama aqui. Porque, tipo assim, no meio de um evento, às vezes, por exemplo, você vai num evento com a pessoa. Aí o que estava combinado? Que ela vai palestrar a tal horário, porque depois ela tem uma outra agenda, ou às vezes ela tem, não sei, um voo. Vamos dar um exemplo, tá? O voo é uma coisa que não pode se atrasar e tudo mais. Então, às vezes acontece do organizador falar assim, fulano só vai subir depois. Atrasa.
E aí, como é que você vai fazer? Não, cara, ele vai subir tal horário porque daqui a pouco ele vai ter que ir embora. Aconteceu recentemente com a com uma artista nossa, que na verdade estava combinado que começaria em um horário, eles atrasaram 1h10, certo? Uau. E o que Nossa. foi que aconteceu? Aí, por exemplo, tinha que ter a comida depois, né? Aí o que você tem que fazer? Tem que apagar incêndio. Falar, não, então esquece. Então, assim, beleza, a gente vai ficar aqui até tal horário, mas esquece essa comida. No caminho a gente come alguma coisa e passa o reembolso para vocês que contrataram a gente, sabe? Então, é essa questão de apagar incêndio, de pensar logo na solução. Já deu errado, Perfeito. mas você não vai ficar, deu errado, vai ficar mastigando isso. Não, deu errado, cara. Já pense em outra coisa que é o que a gente chama de apagar incêndio, né? Então, eu acho que a proatividade, essa linha de apagar incêndio e principalmente também entender os processos, tá? Entender os processos de, por exemplo, você tem uma agenda, você tem que entender que precisa de uma logística para ir até essa agenda. Se você chega nessa agenda, você precisa entender que existe uma logística, ou existe pelo menos você ter o contato de quem você vai encontrar lá. Ah, depois de ter o contato de quem vai encontrar lá, você vai geralmente ver o organizador, vai conversar com ele, geralmente tem um tempo de mesa, né, antes ali das coisas. Então, Isso. você tem que entender cada processo. Ah, na hora de ir embora, o pessoal às vezes quer tirar foto, você tem que organizar já a foto, né, o local da foto. Às vezes você mesmo já está preparado, já está ali com o celular ou com a câmera, enfim, para tirar aquela foto. Então, proatividade, ou seja, o influenciador, o artista, ele nunca pode fazer algo porque você deixou de fazer, por falta de proatividade, certo? Apagar incêndio, porque ao decorrer do caminho vai ter muita coisa que vai dar errado, e se você não for rápido para apagar incêndio, né, agilidade, e você não entender como tem que ser feito e pensar em soluções, não vai dar certo, tá? Então, e por fim, entender o processo, entender cada passo a passo de como funciona, até essa parte financeira também, de agenda de reembolso, tem que entender todo esse processo para que você não acabe, digamos assim, perdendo crédito, né? Perdendo credibilidade mesmo no fim. Eu acho que o mais importante é isso, né? De qualquer assessor, ele não tem que ficar bem com a pessoa que está contratando, ele tem que ficar bem com o artista dele. Então, esse que é legal, sabe? Às vezes você quer ficar bem com todo mundo, mas não dá. É o que eu te falei. Imagina que acontece o atraso e o cara da produção fala, ah, atrasou, não, vai ter que subir agora. Vai ter que subir agora no palco. Você fica mal com ele, porque você está atrapalhando o evento dele, que já está atrapalhado por ele mesmo, mas você está atrapalhando no fim, né? Mas só que você tem o seu artista, cara. Então, tipo assim, você é o escudeiro de quem? Do seu artista ou da pessoa da produção? Então, tem que ter isso muito claro para você entender do processo e, claro, essa lealdade realmente para entender a quem você está servindo, com quem você está trabalhando e não querer ser o que é amigo de todo mundo, principalmente nesses casos, né? Claro que construir um bom relacionamento com todas essas pessoas desse ecossistema e tudo mais faz total sentido e eu prezo muito por isso, até pelo meu jeito, mas existem alguns momentos que a gente precisa ser mais firme, que a gente precisa ser muito mais, pensar muito mais em quem está com a gente do que a outra pessoa. Perfeito. Então, todas essas dicas aí para você que quer, não somente você é artista, mas você quer assessorar, você quer que trabalhar com esta parte por trás do artista, né? Olha, pega esses pontos importantes que o Rodrigo está passando aí, que é fundamental essa questão de gestão, né? A gestão, né, nesse sentido, com certeza, é fundamental, né, para quem quer assessorar, quem quer dar esse suporte, né? Porque a gente vê, às vezes, também muitas coisas, muitas coisinhas, né? Às vezes, por exemplo, um evento de igreja e tudo mais, vai ali, não tem esses pontos que precisa pensar, não é, tá tudo sobrecarregado no artista. Então, aquele que está no backstage, você vê a função, como hoje é fundamental esse trabalho. Então, no seu caso, você já enfrentou muitas dificuldades, você com certeza deve ter enfrentado tem muita história, né, com relação a isso, né? Com certeza, cara. Eu acho que eu posso contar uma das que aconteceu recentemente, das que aconteceram, né? E foi justamente, cara, a gente foi ministrar numa igreja, né? E aí, como eu te falei, mas agora contando realmente. Primeiro, ó, vamos lá. Primeiro a gente ia chamar o Uber. Desculpe, primeiro o pessoal da igreja iria mandar um carro buscar, certo? Foi o que aconteceu. Não mandou o carro buscar.
que a gente tem que Pô, fazer? Pedir Uber. Aí eles falaram, não, eu vou pedir Uber. Aí demorou, não pedi Uber. Aí o que tem que fazer? O assessor resolve. Então o que ele faz? Pede Uber. Aí uau. você vai, pede Uber. Só que estava combinado chegar 1 hora antes. Só que como teve esse atraso de logística e tudo mais, aí agora como é que faz? Vai chegar atrasado. Às vezes não dá para passar som, por exemplo. E agora? Hum, Então, tipo assim, mas aí beleza, começou depois. Entende? Então começou depois, mas ainda assim não teve a oportunidade de como é que eu posso dizer? A pessoa não teve a oportunidade de passar o som, aí demorou ali, hum. certo? E aí estava combinado para entrar logo primeiro, não entrou primeiro, entrou outra pessoa. E Nossa. estava combinado para na recepção ter algumas comidas, né, para o artista. Não tinha comida. Estava combinado para depois da administração ter já a comida lá. A comida não tinha chegado. Então, o que foi Meu que Deus do aconteceu? céu. Ou seja, nunca mais a gente vai nesse lugar, né, primeiramente. Mas são histórias, justamente, cara, que a gente vai aprendendo, porque, tipo assim, tudo que estava Sim. combinado não foi feito, né? E esse é o problema quando você deixa na mão das outras pessoas. Por isso que, qual a estratégia? É você ter o controle dessas coisas. Então, tipo assim, não, você não vai mandar nenhum motorista aqui. A gente vai pedir o nosso Uber e depois você vai reembolsar. Certo? Não, você não vai pedir nada pra gente comer. A gente pede e você, sabe? Ou seja, deixa na nossa mão. Esse é o principal. Por exemplo, emitir passagem. Às vezes tem muito problema quando a outra pessoa emite passagem. Não, deixa que a gente emite. Entende? Então, esse é o ponto, cara, principal. Que até a Ângela aqui falou. É justamente você se antecipação. Esse é o principal, na verdade. É um dos pontos aí que eu acabei não trazendo. Claro que entra na proatividade, entra em entender processo, entra em tudo, Sim, mas antecipação é a grande chave desse trabalho. Né? Você se antecipar os problemas, você ter o controle dessas coisas. Né? Eu acho que esse é o caminho. Tá na sua mão, não tá na mão das outras pessoas. Porque quando tá na mão das outras pessoas, você fica dependendo delas. E aí, cara, se não ocorrer como tem que ocorrer, como nessa história aí que eu acabei de contar, aí realmente não não dá certo. Inclusive também essa questão de reembolso, tem que ter muito cuidado, porque já tomou toco, entendeu? Também história de já oh, tomar toco. nossa. Deixa que a gente faz e dá reembolso. Não, não deu reembolso nenhum. Então é antecipação, cara. Dizer, eu preciso de uma verba antecipada aí, fora o cachê, enfim, fora o que foi acertado, eu preciso de uma verba antecipada para custear aí essa questão de alimentação, de logística, e também na hora ali não ficar te pedindo nada, e também não esperar para você fazer depois, que às vezes você não faz. Então, o principal é trazer o controle para você, porque no fim, se aquela pessoa que você está ali como parceiro, se ela errar, a culpa pode ser dela, mas a responsabilidade é sua. Então, esse é o ponto principal. Por isso que é melhor estar na sua mão, porque se a responsabilidade está na sua mão, é melhor que você faça aquilo, porque você tem a garantia que vai ser bem feito, que não vai dar nada errado, mas a gente não pode terceirizar essas coisas, porque algumas vezes que a gente terceiriza, temos alguns problemas. Mas também não posso deixar de dizer que algumas vezes também, ainda bem que dá tudo certo. Então, por isso também tem que entender aí de caso a caso, para ver qual o melhor caminho seguir, e também a gente não pode de forma alguma generalizar esse tipo de situação. Perfeito. Essa questão também, por exemplo, muitas pessoas, muitas igrejas, ou muitos promotores, ou alguém que contrata, né? Ah, tá muito Ah, caro. Ô, o artista tá metendo a faca. Não, não sei o quê. Gente, existe existe uma série é, de coisas, uma série de fatores que são necessários. Acho que se pastores, líderes, aqueles que vão contratar um artista, souberem desses casos, estiverem ligados nisso, que é necessário, haveria muito menos estresse do que nós vemos nos dias de hoje, né, Rodrigo? Não sei se você concorda comigo. sem dúvida, cara. Essa questão do preço é uma grande objeção, né? As pessoas falam muito tá caro. E o pior, mano, às vezes a gente abaixa, porque assim, as pessoas realmente não entendem que tem equipe, que tem banda, que tem a hora da pessoa, né, do artista. Então, assim, dificilmente, cara, você vai ver, pelo menos com quem a gente trabalha, cobrando preços absurdos. A gente cobra preços que realmente fazem sentido, né?
E só que esse é o problema. Muita gente vem com essa história de que tá caro, de pedindo para baixar, e às vezes a gente até abaixa para fechar, né, para não perder também e criar às vezes algum crédito, alguma, como é que eu posso dizer, uma reciprocidade mesmo com aquela pessoa. Sim. Só que geralmente quem pede para baixar é tipo assim, como é que eu posso dizer? Quem pede para baixar, às vezes é a pessoa que dá um vacilo desse nessas agendas, né? Que foi o caso. Hum, Então eu também não contei isso. Essa mesma história foi um contratante que pediu para baixar, a gente fez um preço tipo assim camarada para essa pessoa, né? A gente pode dizer assim. E ainda assim ela deu esse vacilo, entende? uau. Então, tipo assim, complicado. Mas Realmente, é muito. aquilo. É complicado, mas é o que a gente chama, né? São ossos do ofício, não tem jeito, acontece. Também a E gente não serve como pode, né, ficar aprendizado. falando. Serve como aprendizado e também assim, a gente não sabe o que que aconteceu lá do outro lado, né? O que foi que aconteceu, às vezes realmente teve algum problema interno. Então também não adianta a gente também ficar julgando muito. O importante é falar, ó, da próxima vez, tudo na minha mão, tá? Deixa que eu resolvo. Eu não quero que vocês resolvam nada. Pode deixar comigo, com a gente, que vai ser melhor dessa forma. Perfeito. Rodrigo, faz agora a tua propaganda, um pouquinho do teu trabalho. Se o artista quiser te procurar, artista, pastor, ou aquele influenciador, enfim, aquele que quiser te procurar, quais os trabalhos que você faz, a tua empresa, fique à vontade para falar sobre o teu trabalho especificamente. Perfeito. Hoje as pessoas me encontram, né, encontram a nossa empresa aí, tanto aqui no meu Instagram mesmo, mas quanto no nosso arroba Tizan Digital, né? É a nossa empresa aí, como a gente já falei no início, a gente atua, na verdade, a gente hoje faz toda a operação do digital, né? E do presencial também, a gente produz evento. É uma coisa até que eu esqueci de falar, cara, mas o backstage, essa questão de produzir evento também é algo que dá muito trabalho, é muito problema também, coisa que você tem que decidir muito rápido, antecipar muito rápido, senão também pega mal para você, porque quando é você que tá produzindo, às vezes, só pra gente falar disso, depois eu volto para a empresa, mas eu esqueci disso. Claro, Quando a gente claro. fala quando a gente fala de produção de evento, cara, e principalmente quando você traz algum artista, seja seu ou de outro, fica na sua mão também, né? Você fica ao outro lado, né? Eu digo assim, o lado desse contratante que a gente acabou de falar aqui, é uma história, né? Um momento que aconteceu de vacilo e tudo mais, você não pode dar esse tipo de vacilo. E a gente sabe que às vezes, na correria e com tanta coisa para resolver do evento, nem sempre você consegue tratar essas pessoas que vão se apresentar da melhor maneira. Mas a gente precisa, o que é que a gente faz? Geralmente a gente deixa uma pessoa só para isso, só de recepção, só para acompanhar os artistas, os influenciadores, quem estiver com a gente, para que a gente consiga tratar elas bem. Porque se deixar, por exemplo, na mão de quem está produzindo, também fica complicado, porque você tem tanta coisa na cabeça para resolver do evento que você não consegue, às vezes, dar a melhor atenção, tá? Mas vamos lá, então, falando sobre a nossa empresa, a Tizan Digital, a gente atua aí de forma 100%, de forma 360 dentro do digital e do presencial, de artistas, de pregadores, de músicos, então, e de pessoas também, né, enfim, influenciadores que querem entregar a sua mensagem. Né? A gente tem recebido muito, por ter esse know-how com grandes influenciadores, pessoas que estão começando, né, e querem realmente se tornar um influenciador. E como a gente tem essa jornada, fica muito mais fácil de ajudar como é que eu posso dizer, criar um plano, né, de ação que faça sentido para que ela chegue naquele resultado. Então, assim, a gente hoje é uma gestora de mídias, né? Ou seja, a gente cuida de YouTube, TikTok, Instagram, todas as mídias sociais dessas pessoas. A gente também produz eventos, né? Tanto nossos quanto de outras pessoas. A gente também faz clipes, filmagens. Então a gente tem a Tizan Studios também que a gente chama. E a Tizan Influencers, né? Que é também como a gente começou. A gente, na verdade, começou apenas nessa área de influenciadores. Depois a gente foi abrindo o leque porque tinha o know-how e não tinha por que não estar oferecendo isso ao mercado. Então a gente tem o leque, né, de também dos influenciadores, que as pessoas procuram a gente para fazer campanhas, para fazer publicidade, para contratar os nossos influenciadores para algumas agendas. Então, esse é o ponto, cara. A gente tem hoje 3 pilares principais, né? Esse de estúdios, aí entra também podcast, a gente tem um estúdio próprio de Hum, podcast, entra clipes, entra filmagens, né, gravações externas, internas, a gente tem espaço também para isso.
Então, essa parte do estúdios, a parte de mídias, né, onde a gente cuida de todas as mídias realmente da pessoa, e no final a gente fala também dessa parte de influenciador, que todo mundo já conhece, na verdade a gente também se tornou conhecido aí por isso, né? Então, como eu falei, pode nos encontrar aí, pode saber mais informações, tanto aqui comigo, o Rodrigo G. Sansão, quanto também no arroba Tizan Digital, tá bom? Muito bom. Rodrigo, conta um pouquinho para nós. Você tem projetos futuros em relação a algumas outras ideias que você já tem? Você pode adiantar para a gente o que você ainda está, o que você está planejando, né, para o futuro? A gente sabe que esse tempo de pandemia, né, teve muita novidade, né, muita gente se despertou, né, para diversos talentos, né? Então conta um pouquinho para nós se você tem novos planejamentos, quais as ideias que você tem para o futuro, enfim, conta um pouquinho para a gente. Cara, a gente tem falando da empresa, né? A gente tem uma ideia assim de criar alguns cursos, né? Tipo assim, por exemplo, talvez um curso de backstage, sabe? E aí é um projeto pessoal também. Eu também, pessoalmente, estou me desenvolvendo aí nesse mundo da internet também como, não só como backstage, mas também como, digamos, um futuro influenciador, né? Então, realmente, o que a gente tem visto é a gente, primeiro, continuar fazendo o que tem que ser feito, o que a gente já faz, que está dentro aí do caminho, mas está sempre de olho nas tendências do mercado. Então, tipo assim, são coisas também que, por exemplo, essa questão de gravar clipe, algo que a gente está começando agora. A gente sempre fez, né? Mas a gente está começando agora. Então, são coisas mais assim, nessa parte, principalmente de produtora, que é algo que o pessoal tem procurado muito a gente para fazer gravações internas e externas, a parte do podcast. Então, e claro também, a gente utilizar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente falando, né, eu digo, o Rodrigo e a empresa, a gente utilizar todo esse know-how que a gente adquiriu e que fez para as pessoas começar também a fazer para a gente, né? Então, por exemplo, você vê o Instagram da Tizan hoje é muito movimentado. A gente posta sempre lá. Então, acho que o principal também é isso, a gente conseguir trazer esse know-how para a gente, né? E aí eu falo também, eu como Rodrigo, com certeza me desenvolver, me jogar mais nesse mundo, colocar a cara realmente também como influenciador, mas também falando sobre backstage, falando sobre a importância de ter um time por trás e como funciona isso, dando dicas. Comecei hoje também, né, já falando sobre isso aqui com você, Legal. então Poxa, que honra. tenho certeza que hoje foi um pontapé inicial aí sobre este assunto, né? E eu pretendo também falar mais vezes, porque assim, cara, o seu resultado tá naquele conhecimento que você produziu e levou para as pessoas, né? Então, não posso negar que hoje o meu principal know-how, o principal conhecimento e principal case está nessa parte de backstage, de bastidores. Então, não tem como não falar disso, né? Perfeito. Mas, Não Manuel, reter. muito bom. Desculpa Não, eu te falei, cortar, pode falar. não, eu falei, mas muito bom o nosso papo de hoje. Que Obrigado aí legal. pelo convite, pelo nosso tempo aí. Acredito que quem passou por aqui, quem está aqui também deve ter adquirido, deve ter entendido aí um pouco desse mundo e aprendido alguns pontos, né? Então eu quero agradecer aí quem passou por aqui, mesmo que não esteja mais agora, quem está aqui nesse momento, chegou agora, e quem ficou até o final, porque de fato foi um tempo muito bacana, um tempo de crescimento e conhecimento. Sem dúvida, com certeza foi um tempo. Eu tô aprendendo na verdade eu ainda não tinha essa questão, né, de domínio, né, de o que é o backstage, o que é essas questões, né, que são hoje tão importantes, né, nesse meio. Glória a Deus por poder você ser uma conexão nesse sentido, e assim a gente poder fazer ter essa amizade agora. Fiz essa amizade com o Rodrigo, é um cara gente fina demais, que está nos ajudando também, está nos auxiliando aí, em nome de Jesus, e pode contar com a Rádio Visionária, não somente você, mas os seus artistas, toda a estrutura, enfim, o que você precisar da gente, tiver ao nosso alcance, a gente está aí à disposição para ser um braço aí da Tizan Digital e do Rodrigo, porque o que a gente a gente não pode reter aquilo que a gente tem, né? A gente, na verdade, a gente tem que passar para frente, né? Então, se há pessoas que vão se inspirar em você, com certeza, pegando essas dicas, vão poder, assim, galgar o seu sucesso, estabelecer o seu patamar
e ver Deus estabelecer os resultados aí, em nome de Jesus. Então pode contar com a Rádio Visionária, ó, mergulho de cabeça, tamo junto aí, até o céu, em nome de Jesus, viu, Rodrigo? A hora que chegou aí, fofa chegou, nossa artista Aí, gente boa. querida, fofa, Deus abençoe, em nome de Jesus, a gente tem acompanhado, ela é uma grande influenciadora aí, Deus abençoe, querida. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Manuel. Obrigado, Deus abençoe sua vida, que você continue aí impactando as pessoas através da rádio, através também do seu trabalho, viu? Muito obrigado, gente. Tamo junto. Um abraço. Amém. Para fechar, prometo, Rodrigo, Então prometo para poder te liberar aqui. Tem uma última coisinha que eu vou fazer contigo aqui, que eu faço em todas as lives, tá? Todas as entrevistas que eu faço, é bate-papo. Eu não gosto. O nome entrevista é só um nome formal. Eu gosto de bate-papo, de conversa. Eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir testemunho. Então, esse é o objetivo das lives da Rádio Visionária. Mas é um propósito que eu fiz com Deus e eu não abro mão desse propósito. Mesmo se a pessoa que caia, eu vou lá no direct ou no WhatsApp, sei lá, vou lá e mando um áudio para ela. Eu quero orar pela tua vida, Rodrigo. Amém. Se você me permite poder fazer uma oração por você, cara. Por favor, pode fazer. Bem, pessoal que está nos assistindo aqui, nos ajude em oração agora pela vida do Rodrigo aqui, em nome de Jesus. Pai, te agradeço, Senhor, por a vida desse visionário, Pai, que o Senhor colocou aqui na terra, Pai, em nome de Jesus. Que a tua presença seja com ele a cada dia, Pai. Que o Rodrigo, Senhor, ó Pai, que o Senhor derrame ideias, Pai, na vida do Rodrigo, para cumprir, Senhor, o propósito que o Senhor estabeleceu através da vida dele, Senhor, destes bastidores, Pai, de estar cuidando de artistas, Pai, em nome de Jesus, seja na gestão de redes sociais, seja na gestão de palco, seja, Pai, em todos os sentidos, Pai. Em 360 graus, eu creio que o Senhor o inspirou, Pai. Por isso, Deus, que o Senhor derrame essas ideias na vida dele, Pai. Que ele cumpra o seu trabalho para o reino. Mais importante, é o reino de Deus que está ganhando, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que foi passado aqui, Senhor, eu creio que nós pegamos e vamos levar adiante, Pai. Em nome de Jesus, que a tua vontade se cumpra sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família, sobre os seus assessorados, Pai. Em nome de Jesus, cuide, Senhor, plenamente. E eu creio que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que ele pediu ou pensou, Pai. Nós abençoamos a vida do Rodrigo, Pai, e declaramos, Senhor, aqui estamos para servir ao ministério dele, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Recebe aí, Rodrigo. Amém, eu recebo. Obrigado, Amém. Manuel. Obrigado aí por essa oração, que o que você tem derramado na vida das pessoas derrame ainda mais na sua, né? Porque a nossa entrega, ela define muito a nossa honra. Então, que você continue entregando e que você seja honrado ainda mais por isso. Valeu? Um abraço, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Valeu demais, meu amigo. Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Pessoal, muito obrigado a todos que nos assistiram aqui. Em nome de Jesus, essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Rádio Visionária para você assistir quando quiser, quantas vezes você quiser. Fique aí na liberdade. Também estaremos a qualquer momento subindo para o nosso canal no YouTube. Então pode se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Ative o sininho, notificações e tudo mais. Já segue o Rodrigo aqui, ó. Segue o Rodrigo Sansão para dicas aí que você desejar aí, enfim, dúvidas aí sobre backstage, fala com ele aí, que com certeza ele vai estar aí à disposição para te abençoar. E o áudio dessa live também estará a qualquer momento estaremos reprisando na nossa programação. Então fiquem ligadinhos aqui no Instagram da Rádio Visionária, que a gente vai soltar dia, horário, geralmente sempre no fim de semana. Então qualquer fim de semana aí a gente vai estar reprisando aí em nome de Jesus. Valeu, Rodrigo! Grande abraço, querido. Tamo junto, conta com a gente. Até mais. Um abraço a todos. Fiquem com